Minha madrasta megera deu meu PlayStation 4 enquanto eu estava na faculdade, então eu aluguei a casa dela enquanto ela estava em lua de mel com seu mais novo marido. Tenho lido muito Reddit ultimamente, especialmente sobre pais intitulados, mas fiz uma nova conta quando me deparei com esta página. Nunca pensei que realmente tentaria contribuir com algo. Até agora o Reddit só era minha leitura do café da manhã. Então aqui vai. Eu sou filho único. Minha mãe morreu de câncer de ovário com apenas 55 anos, 5 anos atrás. Partiu o coração do meu pai, eles estavam juntos desde a faculdade e tinham a mesma idade, sendo meu pai um mês mais velho. Tenho 22 anos e estou prestes a me formar em Química quando os principais eventos começam a ocorrer. Eu entrei na faculdade com uma bolsa integral, isso é importante depois. Meu pai conheceu minha agora madrasta quando ela era enfermeira de minha mãe no hospital onde ela passou seus últimos dias. Minha madrasta, Grace, tocou todas as notas certas para ganhar a confiança do meu pai. Ela foi empática com ele, cuidando e confortando depois que minha mãe faleceu. Eu tinha 17 anos e idade suficiente para sentir que ela estava apenas tentando conseguir os recursos do meu pai, mas cabia ao meu pai se ele queria ter um relacionamento com ela. Eu estava no último ano da escola pública e tinha acabado de ganhar uma bolsa de estudos para cursar uma faculdade fora do país no ano seguinte. Meu pai ficou em luto pela minha mãe por um ano, e durante todo esse tempo Grace checava como ele estava por telefone no mínimo uma vez por mês. Na minha opinião, acho que para avaliar a possibilidade de afundar suas garras nele. Depois de um ano, Grace tirou as luvas e começou a ir atrás do meu pai para valer. Grace tinha apenas 40 anos quando ela e meu pai começaram a se encontrar. Eu não gostava dela, mas ao mesmo tempo meu pai pelo menos não parecia mais tão deprimido, então tentei ser menos pessimista sobre ela e dar a ela o benefício da dúvida. Porém no fundo eu não confiava nela. Mas somos escandinavos, e pelo menos na minha família, o filho não diz ao pai o que fazer e nem dá opinião. Grace é da República Tcheca, se você está se perguntando. Meu pai foi um banqueiro muito bem-sucedido durante sua carreira e acumulou uma grande riqueza. Vou poupar você dos detalhes, mas depois de 6 meses de namoro, Grace e meu pai se casaram. Meu pai nunca superou minha mãe, e ele estava ficando cada vez mais fraco, embora tivesse apenas 57 anos. Como sua saúde estava piorando, ele me chamou e me perguntou sem rodeios: menino, o que você precisa para se estabelecer na vida? Eu disse a ele que não preciso de nada, sou um homem e posso cuidar de mim mesmo, e perguntei do que ele estava falando: você ainda vai estar por aí por décadas. Eu lembrei a ele que ele tinha irmãs vivas com filhos, minhas tias e primas. Eu também lembrei a ele que eu tinha uma bolsa integral para a faculdade, e para não se preocupar em me dar dinheiro. Ele morreu apenas um ano depois, aos 59 anos. É claro que já vi muitos filmes de Hollywood, então considero a teoria da conspiração de que talvez a enfermeira do meu pai o envenenou e o fez passar todo o dinheiro para ela, mas sinceramente não acho que foi isso que aconteceu. Outros parentes também não gostavam de Grace, mas sabiam que meu pai era totalmente apaixonado por minha mãe e que a morte dela o destruiu completamente. Bem, para encurtar a história, meu pai deixou sua casa de 5 quartos para mim, embora eu não esperasse isso e não tenha pedido. Ele deu uma pequena doação para cada uma de suas irmãs e seus filhos. Ele deixou cerca de 80% de todo o seu dinheiro existente para Grace, que totalizou várias centenas de milhares de dólares. Meu pai ignorou o que eu havia dito porque ele é extremamente generoso, e ainda me deu várias dezenas de milhares de dólares, que obviamente foram muito úteis para mim. Grace tentou colocar uma fachada amigável, mas eu sabia que ela estava com muita raiva por não ter conseguido a casa do meu pai também. A casa pertencia a mim e eu tinha os documentos legais para provar. Ela ficou especialmente brava porque moramos em um local extremamente sofisticado e moderno, e as casas são difíceis de encontrar e facilmente vendidas a preços altos. Durante os primeiros meses após a morte de meu pai, tive a experiência nauseante e assustadora de saber que Grace estava tentando me sondar para ver se eu poderia ter um pequeno relacionamento com ela. Eca. Ela ainda permaneceu na casa porque nos últimos 3 anos havia se acostumado a morar lá e agir como se fosse a dona. E embora eu fosse o dono oficial, eu estava sempre na faculdade e só visitava a antiga casa do meu pai uma vez a cada 2 meses. E mesmo assim não era para ver Grace, mas para ver meus primos que moravam a poucos quilômetros. Minimizei o fato de que a casa era na verdade minha. Ao longo dos meses, acho que Grace gradualmente esqueceu que ela não tinha direito legal à casa. Ela provavelmente acreditava que, já que eu nunca pedi a ela nenhuma das centenas de milhares de dólares de meu pai que ela tinha, que então eu era independente e iria deixar minha casa para ela. Eu soube que eventualmente eu largaria uma bomba nela assim que eu fiquei sabendo que ela estava namorando um outro cara, apenas 5 meses depois de meu pai ter sido enterrado. E assim que voltei da faculdade depois de me formar ela e seu novo namorado, algum babaca de aparência desprezível chamado Ivan que era só alguns anos mais velho que eu, estavam agindo como se eu fosse um hóspede em minha própria casa e que eles fossem os donos. Fui na deles. Grace me disse que deu meu PlayStation 4 para o primo do Ivan, porque estou velho demais para jogar videogame.
Eu nem conheço esse desgraçado e você dá pra ele o meu PS4, e ele entrega pra algum outro pedaço de bosta que eu nunca vi? Rapidamente mudei todas as senhas da minha rede no mesmo dia. Eu sorri, mas eu sabia o que tinha que fazer eventualmente. Ela também disse que ela e o Ivan iam se casar porque, simplesmente não posso ficar de luto pelo seu pai para sempre, tenho que tocar a vida. Digo a ela que me formei na faculdade e já consegui um emprego em uma empresa local, e em breve encontrarei um novo lugar para morar. Ela fica extasiada, principalmente a parte em que parece que logo terei um novo lugar para morar. Então, de uma forma condescendente, ela me diz: você sempre terá um lugar em nossa casa, você é bem-vindo ficar quando quiser. Obrigado, Grace, muito generoso da sua parte. O que eu digo mesmo é que provavelmente terei um novo lugar em 3 meses. Ela diz que é maravilhoso porque pretende ir para sua terra natal se casar com Ivan, e depois passar a lua de mel. Ela me garante que vai ser uma coisa local, caso contrário, eu convidaria você, querido, e de qualquer maneira sei que você está muito ocupado. Eu parabenizo ela. Ela me pergunta se eu posso cuidar da casa para ela. Cuidar da minha própria casa? Claro. O que eu realmente digo é: claro que vou cuidar da casa. Tenho cuidado de não dizer, sua casa. Ela e seu noivo, que tenho 100% de certeza que só está lá pelo dinheiro de Grace, viajam e eu imediatamente coloco anúncios em sites de aluguel oferecendo minha casa para alugar. Eu contrato o pessoal da mudança e mando encaixotarem todos os móveis e pertences de Grace, e colocá-los em uma instalação de aluguel de armazenamento. Eu mantenho todos os móveis dos meus pais que eles tinham antes de meu pai conhecer Grace. Fechaduras? Troco. Todas elas. Em poucos dias sou inundado com dezenas de perguntas sobre minha incrível casa mobiliada com vistas fantásticas. Eu alugo para uma família jovem maravilhosa, um advogado e sua esposa professora e seus 2 filhos pré-adolescentes. Eles me pagam o aluguel do primeiro e do último mês e assinam um contrato de aluguel por 1 ano. Eu os aviso sobre minha madrasta maluca que pensa que esta é a casa dela, mas apresento a eles informações de contato para meu advogado, o mesmo advogado que meu pai contratou, caso precisem de alguma garantia de minha honestidade. Também forneço ao meu advogado as informações sobre o local de armazenamento, incluindo o fato de que generosamente paguei 4 meses de armazenamento antecipadamente, o que é 1 mês inteiro a mais do que a aventura de lua de mel tcheca de Grace. Então encontrei um ótimo apartamento na cidade perto do meu novo local de trabalho. Lá conheci uma mulher em um restaurante que frequento à noite após um longo dia de trabalho. Estamos namorando há 6 meses e estamos noivos. Grace, é claro, tentou dar chilique e causar problemas quando percebeu que foi expulsa da minha casa, mas meu advogado rapidamente calou a boca dela sem que eu tivesse que falar com sua cara de lixo novamente. Pelo que eu vi, ela e seu marido lixo deixaram o país e presumo que estão gastando o dinheiro do meu pai, e logo estarão falidos como os ferrados costumam ficar quando provam um pouco do que acham que é a boa vida. E depois talvez Grace vá tentar explorar algum outro homem solitário que lhe dê seu dinheiro. Falando em dinheiro, a casa que alugo está gerando tanto dinheiro que não só consigo ajudar a pagar a faculdade dos meus primos, como me mudei para um apartamento maior só para mim, junto com minha noiva. Eu amo meu trabalho, mas, na verdade, eu poderia sobreviver apenas alugando a antiga casa do meu pai. E pensar, se Grace tivesse sido mais legal, eu poderia ter deixado ela ficar em casa, só para ser legal. Especialmente se ela ficasse fora do meu quarto. Mas não, ela teve que agir toda dona da parada, então eu tive que deixá-la sem teto como presente de casamento. Pós-escrito: comprei outro PS4, mesmo que eu não usasse tanto assim o meu antigo. Não importava, não era da Grace para ela dar assim de bandeja para outra pessoa. Você não dá as coisas de outras pessoas, você doa suas próprias coisas. É por isso que escolhi expulsar Grace da minha casa, porque é minha, e eu decido quem fica lá. Uma colega de trabalho tentou me demitir por causa de implantes mamários, então puxei uma carta ONU de volta. Edit, só quero acrescentar que, independentemente das minhas razões para obter implantes, eu ainda não deveria ter sido assediada por causa deles. Aconteceu de ser relevante aqui porque fez Jill parecer uma verdadeira idiota, provavelmente por isso que ela me denunciou. Há 4 anos, quando eu tinha 24 anos, minha mãe morreu de câncer de mama, e como minhas 2 avós também morreram, consultei um especialista para fazer uma triagem. Descobri que tinha algumas células em um dos meus seios que poderiam se tornar cancerígenas a qualquer momento. Disseram-me que eu tinha algumas opções. Eu poderia fazer exames regulares a cada 3 ou 4 meses até que se desenvolvesse em câncer. Disseram-me que o risco das células se tornarem cancerígenas era muito alto devido ao histórico familiar, mas também poderia nunca se transformar, então eu estaria apenas fazendo esses testes sem motivo. Eu poderia fazer uma única mastectomia no seio com as células ruins, mas eles precisariam ficar de olho no outro, então eu ainda precisaria de exames regulares para o outro seio. Eu poderia fazer uma mastectomia bilateral e remover todo o tecido mamário, basicamente eliminando o risco.
Fui de mastectomia bilateral, foi a opção mais drástica, mas depois de ver o que o câncer fez com minha mãe e avós, não quis arriscar. Fui avisada sobre cicatrizes, mas me disseram que eram bem pequenas. Não eram, e fiquei com 2 cicatrizes enormes, rosadas e irregulares em cada lado do meu peito, cada uma com cerca de 1 polegada de comprimento e meia polegada de largura, e isso me levou a entrar em uma depressão severa, onde chegou a fase de eu nem sair do meu apartamento porque não queria que as pessoas me vissem, jogar meus espelhos fora e ficar fisicamente doente olhando para mim mesma. Procurei um terapeuta, que sugeriu um cirurgião plástico. O terapeuta disse que normalmente nunca faria isso, mas era claramente algo com o qual eu estava lutando e talvez nunca superasse, e o terapeuta entendia por que luto com isso. Embora eu admita que o terapeuta me mandou perguntar sobre a redução da cicatriz. O cirurgião plástico sugeriu um creme, um laser ou implantes. O creme não funcionou e o laser era caro e arriscado, então optei pelos implantes. Desde então minha saúde mental melhorou e me sinto muito melhor com minha aparência. Minha confiança aumentou, assim como minha autoestima. Eu sei que não deveria me importar tanto com minha aparência, mas não estava exagerando sobre essas cicatrizes, enormes, rosa brilhante, irregulares, elevadas. Atualmente tenho 28 anos e trabalho em um escritório, estou muito melhor do que estava. Minha colega de trabalho, Gil, descobriu que eu tinha feito uma cirurgia nos seios, mas não que era por causa do câncer. Quando eu e minha amiga de anos antes da mastectomia estávamos planejando férias e ela fez uma piada sobre eu ir de avião com meus implantes, e Gil ouviu. No final do dia todo o escritório sabia que eu tinha feito uma cirurgia nos seios, mas não o motivo, e meia dúzia de pessoas confirmaram que Gil havia contado a eles. Nos meses seguintes, Gil fez muitas piadas e comentários sobre meu peito para colegas de trabalho quando eu estava ao alcance da voz, a certa altura dizendo que eu tinha mais plástico do que a Barbie, e me chamando de falsa de 2 maneiras. Eu mesmo não ouvi isso, mas uma amiga do escritório me disse que Gil havia se referido a mim como um saco de silicone. Eu não sei qual era exatamente o problema dela, mas em um ponto ela mencionou o Serviço Nacional de Saúde, então presumo que Gil pensou que eu tinha conseguido minhas mamas de graça com dinheiro de impostos. Fiz a mastectomia pelo sistema de saúde, mas paguei pela terapia e os implantes. Eu pedi a ela para parar mais de uma vez, mas infelizmente os lugares que eu conversei com ela foram lugares como o elevador e o banheiro feminino, onde não havia câmeras, e Gil continuou fazendo comentários, não importava quantas vezes eu pedisse a ela para parar. Eu não diria que era todo dia, mas eu ouvi pelo menos 3 comentários por semana durante 3 meses. Atingi meu limite quando eu, Gil e alguns outros colegas de trabalho estávamos almoçando, me referi a algo como superficial e Gil disse, "Você sabe muito bem sobre ser superficial", enquanto apontava para o meu peito. Eu endoidei. Eu disse, "Você sabe por que eu tenho isso?" Alguns anos atrás os médicos encontraram células potencialmente cancerígenas no meu tecido mamário. Fui aconselhada a fazer uma mastectomia e fiquei com cicatrizes enormes e feias no peito. Fui ver um terapeuta, que me encaminhou a um cirurgião plástico, que me aconselhou a colocar implantes para esconder as cicatrizes, e eu fiz apenas para poder me olhar no espelho sem chorar. Então talvez da próxima vez que você quiser julgar alguém por fazer uma cirurgia estética, você deve perguntar a ela o motivo de ter feito em primeiro lugar. Peguei minha comida e saí. Pelo resto do dia, cerca de 1/3 do meu escritório veio até mim e ofereceu apoio, e o resto me disse que Gil estava só brincando e que eu estava sendo uma azeda. Eu respondi que Gil estava sendo uma azeda muito antes de mim. Recebi então um e-mail do RH dizendo que queriam falar comigo no dia seguinte, e quando liguei para esclarecimentos, eles mencionaram algo sobre ambiente de trabalho hostil. Eu conheci a pessoa que assinou o e-mail e com quem falei. O nome dela era Deb, e ela era amiga da Gil no RH, então eu tinha bastante certeza de quem havia me denunciado. Percebi que, se isso já estava sendo enviado para o RH, eu precisava do máximo de munição possível, então comecei a coletar minhas informações. Como Deb havia lidado comigo até agora, era seguro presumir que ela seria a pessoa que revisaria a reclamação contra mim. Se isso fosse verdade, eu estava ferrada. No entanto, lembrei vagamente de uma seção que falava sobre reclamações que estava em meu contrato quando assinei pela primeira vez com a empresa. Folheei o contrato e havia uma parte na seção de reclamações que dizia que eu tinha permissão contratual para solicitar uma mudança de revisor se sentisse que meu revisor alocado era tendencioso, era chamado de supervisor imparcial. Fotocopiei a página e destaquei essa parte. Em seguida enviei uma mensagem para as pessoas que ofereceram apoio pelo Facebook e disse basicamente, o RH pediu para me ver, algum de vocês se lembra de Gil me insultando na cara e está disposto a escrever e assinar algo dizendo o que ouviu e quando? Nem todo mundo estava disposto a ajudar, já que Gil é um tanto temida no escritório devido à sua amizade com o RH e a gerência, mas cerca de 20 pessoas estavam dispostas a me ajudar. Eu estimei mais ou menos quando pedi a Gil para parar anteriormente. As 4 perguntas nos últimos meses, alguns horários eram fáceis de adivinhar, pois aconteceram no meu intervalo ou quando cheguei ao trabalho, e os escrevi tudo, junto com a hora mais ou menos do confronto no refeitório junto com uma lista de nomes de quem estava lá na hora. Cheguei no trabalho um pouco mais cedo na manhã seguinte.
Passei por todos que me mandaram mensagens e a maioria conseguiu me dar uma carta impressa e assinada, alguns não conseguiram escrever, mas sem problema. Não são palavras exatas, pois há 16 cartas para resumir aqui, mas a essência era: meu nome é, nome da pessoa, trabalho com Gil sobrenome e AOP. Em data, às horas, aproximadamente, falei com Gil sobrenome, durante o qual ela se referiu ao P como insulto citado. Senti que isso foi inapropriado, pois estava diretamente relacionado à aparência de OP, e estou disposto a deixar registrado que Gil sobrenome tem falado de OP no local de trabalho da mesma maneira há 3 meses, causando desconforto e criando o que sinto ser um ambiente de trabalho hostil. Assinado, nome da pessoa. Acabei com cerca de 16 cartas, todas de pessoas diferentes, e uma delas estava no refeitório durante minha conversa com Gil. Alguns até tinham listas com marcadores de tudo que Gil disse a eles sobre mim ou outras pessoas, pois Gil tem problemas com a aparência de muitas pessoas. Ela aparentemente fez comentários sobre o peso de um colega de trabalho e algo antissemita sobre o nariz de outro colega de trabalho, todos os quais foram colocados nessas cartas. Há cerca de 45 pessoas no escritório, portanto, embora 16 não sejam a maioria, ainda é uma quantia decente. As cartas não eram muito longas, a maioria era apenas um parágrafo, mas continham todas as informações necessárias. Pediram-me para vir ao RH às 10 horas, levei as cartas dos colegas de trabalho, a fotocópia da página do meu contrato e minhas datas e horários em uma pequena pasta comigo. Cheguei lá e Debbie era quem supervisionava a entrevista. Ela se levantou de sua mesa, pronta para me levar para outra sala. Eu imediatamente me virei para o outro funcionário do RH que estava lá e disse: então minha reunião é com você? Debbie disse: não, você vem comigo. Respondi que isso não me agradaria, pois meu contrato estabelece que tenho direito a um revisor imparcial, e ao dizer isso, tirei a página do contrato de minha pasta. Debbie leu: eu não a deixaria pegar o papel quando havia um triturador tão perto, e ela disse que poderia ser imparcial. Eu respondi que não queria ser chata, mas eu sabia de fonte segura que a pessoa do outro lado da reclamação é amiga dela, e meu contrato diz que tenho direito a um revisor imparcial. Debbie saiu pisando duro para chamar o revisor pergunta como eu sei que ela não pode ser imparcial, e eu digo a ele que sei de fonte segura que Gil, que estava do outro lado da reclamação, é amiga íntima de Debbie. Ele perguntou a Debbie se isso era verdade, ao que ela apenas respondeu: posso ser imparcial. O revisor respirou fundo, pediu ao outro representante de RH para acompanhá-lo e nós 4 fomos analisar a reclamação. Agradeci por serem tão complacentes, estava preocupada em tê-los irritado. Debbie pegou a reclamação e todos os 3 revisaram ela comigo. Debbie parecia homicida o tempo todo em que a entrevista estava acontecendo, já que ela havia claramente previsto me demitir, ou pelo menos recomendar que eu fosse demitida. A entrevista foi mais ou menos assim, demorou mais de meia hora e eles continuaram me fazendo as mesmas perguntas, mas com frases diferentes, então esta é uma versão drasticamente condensada. Você disse lá fora que acha que Gil sobrenome denunciou você. Por que é isso? Gil teve um problema comigo por cerca de 3 meses. Por que você não nos procurou quando percebeu que Gil tinha um problema? Eu não tinha nenhum problema com ela. Que problema Gil tem com você? Há 4 anos um especialista identificou células potencialmente cancerígenas em meu tecido mamário. Fiz uma cirurgia para remover meu tecido mamário, removendo assim as células e o risco. Após a cirurgia fiquei com grandes cicatrizes no peito. Fui a um terapeuta por causa da minha baixa autoestima e depressão. O terapeuta sugeriu um cirurgião plástico, que sugeriu implantes mamários para cobrir minhas cicatrizes. Tudo isso está em meu histórico médico, do qual você tem uma cópia em meu arquivo e minha permissão total para revisar. Gil descobriu sobre meus implantes mamários, mas não sabia sobre o câncer. Gil tinha um problema com meus implantes mamários e decidiu comunicar esse problema aos nossos colegas de trabalho. Por que você acha que isso é verdade? Aqui estão 16 declarações assinadas de diferentes colegas de trabalho, todas testemunhando que Gil disse a todo o escritório que eu tinha implantes mamários no dia em que ela descobriu, e desde então tem feito comentários sobre esses implantes com frequência. Eles têm citações do que Gil disse a eles sobre isso e datas e horários aproximados. Datas e horários aproximados? Ninguém sabia que isso escalaria a tal ponto, então ninguém anotou como e quando aconteceu. Que evento ou eventos você acha que levaram diretamente a esta reclamação de assédio? Para mim o assédio começou quando Gil contou a todos sobre meus implantes mamários sem meu consentimento, mas quanto à reclamação feita contra mim, provavelmente seria o que aconteceu por volta de ontem no refeitório. Gil fez um comentário sobre eu ser superficial enquanto gesticulava para meus seios, e eu respondi dando a ela uma versão resumida do meu histórico médico relevante terminando com um comentário sobre a importância de entender a história completa antes de sair falando coisa. Há câmeras no refeitório, então tenho certeza que você conseguirá encontrar aquela conversa. Admito que poderia ter lidado melhor com a situação, mas depois de 3 meses senti que tinha que bater o pé. Aqui está uma lista de nomes de pessoas que também estiveram presentes. Havia 6 pessoas na mesa, incluindo eu e Gil. Uma dessas pessoas também está nessas cartas.
Você teve uma conversa com Gil antes disso sobre os comentários dela sobre você? Várias, espaçadas nos últimos 3 meses. Em cada uma eu comuniquei a ela que me sentia desconfortável e chateada com esses comentários que ela estava fazendo, e ficaria grata se ela parasse. Até onde você sabe, Gil tomou conhecimento de seu antigo câncer em algum momento neste período? Não foi mencionado na conversa com minha amiga que ela ouviu, e eu não contei a ela porque, francamente, não é da conta dela, e não senti necessidade de detalhar meu histórico médico a uma colega de trabalho para evitar mais assédio. O revisor se levanta e diz: "Bem, acho que terminamos aqui." Ele aperta minha mão e me manda de volta para minha mesa dizendo que me contatariam depois que revisassem as evidências, cartas, câmeras, histórico médico e qualquer coisa que já tivessem, e tomassem uma decisão sobre o caso. Voltei para minha mesa, peguei meu currículo e me preparei para começar a procurar emprego novamente. Passa-se cerca de 1 hora, então a pessoa que escreveu a carta esteve lá durante a conversa do refeitório é chamada para uma reunião com o RH, ela volta 10 minutos depois. As outras pessoas que também estavam lá durante a conversa no refeitório são chamadas uma a uma, exceto Gil. Todos eles saem por cerca de 10 minutos, depois voltam, encontram um colega de trabalho e dizem que o RH quer vê-lo. Em seguida as pessoas que escreveram cartas, mas não estavam lá ontem, também são chamadas uma a uma e cada uma sai por cerca de 10 minutos, algumas mais, outras menos. Por volta das 3h30 parece que todos que escreveram uma carta ou estavam no refeitório foram entrevistados. Então finalmente Gil é chamada, ela sai por cerca de 30 minutos e volta furiosa, ela me encara enquanto trabalho, mas eu a ignoro. 4h30 Gil é chamada ao RH novamente. 5 horas chega, todo mundo está saindo ou se preparando para sair, quando Gil volta para o escritório. Ela me encara o tempo todo enquanto arruma sua mesa, ela então começa a contar a todos os presentes que eu fiz ela ser demitida, e então entra furiosa no elevador. 1 e-mail do RH chega, meu caso está encerrado. Tem um relato interessante? Compartilhe com a gente, confira também os vídeos a seguir.